gente, hoje eu tô aqui com o rei da companhia, o nome dele é Daniel. Prazer, gente. Meu nome é Lucas e hoje a gente tá aqui, né, eu tô aqui pra fazer algumas perguntas com ele, né, pra tirar algumas dúvidas com o nosso projeto da companhia. Tudo bem. Então, o que eu sei é assim, eu tinha visto alguns esquemas na internet também, o que eu sei é assim, tem um tanque de água, né, com os peixes dentro, e essa água vai para as plantas, quer dizer, o cocô dos peixinhos, né? Vamos dizer que a bomba suga, é isso? Certo? É. A bomba suga e vai pro adubo para as plantas. Funciona da seguinte forma, Lucas. A gente tem um tanque de peixes, onde eles vivem e convivem entre eles. E com o tempo você vai alimentando eles, conforme você alimenta eles, eles excretam algumas fezes no sistema. Essas fezes, elas passam por um processo de retirada do tanque deles. Filtro também, né? Isso. Decantador. Ele retira o filtro através daqui, ele retira através desse sistema, ele desce e começa a passar nos decantadores, que são um sistema de filtragem. Dentro desse sistema de filtragem, a gente tem um ciclo chamado ciclo nitrogênio, que nada mais é do que bactérias que transformam a amônia que fermenta das fezes e dos dejetos ou de plantas, restos orgânicos na água, e essas bactérias se alimentam da amônia. Quando elas se alimentam da amônia, eles transformam em um nutriente, um composto menos tóxico aos peixes, que é o nitrito. Depois do nitrito, tem uma série de outras bactérias que chegam no nitrito e falam: opa, você é meu alimento. Você vai lá e se alimenta do nitrito. Se alimentou do nitrito, ele transforma em nitrato. O nitrato, em pisciculturas, ou aquarismo, ou em questões de criação de peixe em geral, você tem que retirar de outras formas que não são com plantas. No caso do aquarismo e da piscicultura convencional, você precisa fazer uma troca de água ou ter um fluxo de troca de água contínua para a eliminação desse conteúdo da água. A planta em si, no sistema, ela entende que o nitrato é o principal nutriente que ela utiliza. Ela faz a retirada desse nutriente da água. Isso, e purifica a água do sistema. Então você tem um ciclo completo de retirada desses nutrientes. Você não vai precisar estar fazendo essas trocas de água. Isso você economiza em água e energia também. Sim. E dinheiro também. Dinheiro também. Normalmente, como o sistema que eu montei, já fazem 5 meses que eu montei ele aqui na minha casa. Hoje em dia, o que eu faço somente de troca de água? Eu só troco a água quando eu tenho que fazer uma limpeza geral dos decantadores. A sifonagem, tirar as plantas de dentro, limpar ele todo ele dentro para depois encher de água. É trabalhoso isso? Olha, umas 3 horas de serviço você termina de fazer a parte de limpeza dos tanques. E essa água que você troca, você reutiliza ela de novo? Você tira essa água daqui e põe em outro recipiente para limpar ou não? Tem a possibilidade de você implementar algum tipo de filtro para poder estar retirando esses dejetos e tratar a água. Ou, no caso meu, que eu tenho as plantas de jardim da minha mãe, eu utilizo essa água que eu retiro daqui com as fezes do peixe, o lodo do fundo, que nada mais é do que tá rica, embevecida em nutrientes. Aí eu coloco nas plantas da minha mãe. E pode também, isso aqui tipo do recipiente cisterna, ele pode ser captado água da chuva para armazenar, para fazer, você passa por filtragem primeiro ou vai direto? A água da chuva você pode utilizar diretamente, que a água não tem nenhum... Aqui, por exemplo, quando chove, não tem problema, vai Não cair tem água problema, normal. vai cair tá? normal. Alguns sistemas, o que acontece? Na hidroponia ou na aquaponia, você não pode ter um excesso também de chuva em cima do sistema. Por quê? Você tem uma água cheia de nutrientes. Quando cai a chuva aqui, se ele chegar a transbordar, você perde essa carga de nutrientes também. E outra coisa, isso daqui, vamos supor que choveu bastante.
ele tem perigo de ficar com esses buracos aqui onde tem a planta muito cheio de água ou não tem perigo? Porque ele está inclinadinho, certo? Que é para não ficar plano também para não acumular. Correto isso? Correto. Ele vai descer, vai vir para cá, vai passar e vai lá. Não tem perigo. Não tem perigo de acúmulo de água dentro das camas. E você tem algum sensor, alguma coisa que determina quanto que está de água, temperatura? Você usa alguma coisa mais técnica ou não? No momento não. Nesse sistema aqui ele é bem rústico mesmo. É só, mas dentro do processo você pode estar colocando Dá pra colocar. isso, muita coisa em automática, alimentação, controle de temperatura, até com capital você consegue até controlar o pH, adicionando alguma coisa dentro também. Então, já que o tanque tá aberto assim, né? Tá tudo aberto aqui, será que eu podia ganhar uns mosquitos da dengue? O que acontece? Dentro do sistema de aquaponia, nos tanques dos peixes, você não precisa tanto ter essa preocupação. Por quê? Os peixes em si, a boa parte deles se alimentam de larvas. E o mosquito da dengue posta uma larva dentro do sistema. Então eles se alimentam desses ovos e dessa larva. Nos decantadores tem duas formas de você eliminar esse problema. Ou você reveste com uma tela de mosquiteiro, para não ter contato com o ambiente externo, ou você coloca algum tipo de peixe menor que controle esse tipo de problema. E outra pergunta, quais peixes que se adaptariam nesse sistema aí? Como a aquaponia é a junção da aquicultura com a hidroponia, ele é muito vasto a questão do que você colocar aqui dentro do sistema. O que vai demandar aqui, você escolher o tipo de animal que você quer criar. Você pode criar desde peixes até tartaruga, camarão, Malásia, né? Camarão da Malásia? Isso, tem camarão de água doce. Camarão de água doce, pitu. Tem o amazonense também. Isso. Tem vários tipos de animais que você pode estar colocando no sistema que seja aquático. Até aquelas tartaruguinhas, tigre d'água, dá para você criar também um sistema de aquaponia. A gente precisa, na minha equipe, nossa equipe, a gente está precisando, a gente queria adaptar esse projeto todo da aquaponia em alguma coisa pequena, porque não dá para levar tudo isso pro campeonato, né? Então, tipo, será que daria, tipo, sei lá, a gente colocar as plantas assim, colocar umas plantinhas em cima, assim, fazer um projeto pequeno? Sim, dá, é muito aplicável também em pequenos espaços. Se você não está num aquário ou um projeto menor, é muito também recomendado. Se você colocar em um aquário de 30 litros, você consegue colocar um sisteminha NFT em cima, que é esses de tubo, ou colocar vasos. Até pequenos vasos de plantio você consegue fazer o sistema de aquaponia com argila expandida. E tanto vai contribuir para a parte de filtragem também como biológica do sistema. Entendi uma coisa muito bem. Para que servem as minhocas assim em si? Como que elas funcionam no sistema? O que acontece? A minhoca ela entra no sistema pela questão de ela consumir alguns compostos, alguma parte orgânica ainda que está em decomposição e transforma já no humus de minhoca, no próprio sistema. Então é um adubo excelente para as plantas. Ele então consome e transforma no humus de minhoca, no próprio sistema. Se você Fortalece a terra? Isso fortalece os nutrientes da água. Tá. Ele converte os nutrientes na água. Quais são as plantas que se adaptam melhor nesse projeto? Qual seria a solução? Quais são os tipos de planta para cada tipo de sistema que você disse? Porque aqui você tem dois tipos. Dois tipos de sistema. No caso aqui eu tenho um sistema NFT, ele é baseado em canos. O que vai diferenciar em relação ao tipo de planta? Você tem que entender sobre o enraizamento dessa planta. O tamanho que a raiz dela chega. Se a raiz dela chega a um palmo, você pelo menos tem que ter um cano de 75 ou 100 de 100 para poder colocar essa planta e alocar ela ali. Por quê? Quando for desenvolvendo essa raiz, se não tiver espaço para ela desenvolver aqui dentro, ela começa a atrofiar a planta. Entendi.
No caso que nem um tomateiro, já não é legal colocar no sistema NFT, porque a raiz dele é muito grande, chega a 2 palmos, 2 palmos e meio. Então um sistema de... Precisa de espaço, né? Isso. Então o sistema de cama de cultivo Sifon Bell, ele vai atender melhor a necessidade da planta. Entendi. No caso aqui, o Sifon Bell ele tem uma bombona de 100 litros com aproximadamente 2 palmos de profundidade. A raiz da planta tem 2 palmos e meio, então atende a necessidade dela. Então ela vai desenvolver muito melhor do que no sistema NFT. Outra coisa é a questão também de entupimento. Se você coloca uma planta muito grande, que ela dá uma raiz muito grande no sistema NFT, ela tende a entupir a tubulação. Um exemplo clássico disso é o próprio tomateiro, que eu já tive já em sistema NFT, já entupiu já o sistema. E outra planta que é meio sem vergonha para entupir esse sistema NFT que eu tenho aqui é o hortelã. O hortelã ele cresce a raiz, começa a lastrar dentro do cano, é o mesmo pé. Ele entra, eu coloquei num lado, ele já saiu do outro lado e está tomando conta do sistema NFT. Então você tem que tomar cuidado com o tipo de planta que você vai colocar. Cada sistema tem a sua característica para poder colocar a planta adequada. No caso aqui do sistema NFT, você tem alguns tipos de plantas que você pode estar colocando que são mais fáceis de cultivar. No caso, rúcula, chicória, alface, almeirão. Tá indo muito bem a mostarda também, mostarda crespa também, alface romana. Pode colocar alguns tipos de salsa. A americana, ela tende a não funcionar muito bem, mas se você plantar com um sisteminha como um copo de isopor, alguma coisa que tenha a capacidade de segurar ela para ela criar a cabaça dela, né, a parte de cima, aí dá para colocar um alface americana dentro do sistema NFT. E lá no outro pode ser. Agora, no sistema de Sifon Bell, no caso de camas de cultivo, vai demandar muito tamanho como eu falei, das raízes. Mas normalmente esses daqui a gente tende a colocar plantas com maior porte. Por quê? Tem uma capacidade de raiz maior. Você consegue colocar uma planta com uma raiz maior aqui. A salsa é um exemplo disso. Se você pegar aqui ela no sistema NFT, ela tá um tamanho pequeno. As folhas tá meio amarelada, não tá desenvolvendo bem. Se você coloca no sistema que comporte a raiz dela, ela vai desenvolver muito melhor. No caso dessas aqui, elas foram plantadas no mesmo tempo. Porém, eu coloquei para mostrar a diferença que faz você plantar na maneira correta em relação à raiz da planta. Quanto que você gasta de energia assim para alimentar? Então, no caso aqui, eu tenho bombas que são de uso para aquarismo. Essas bombas elas são de baixo custo. Elas têm em torno de 20 watts hora ou 35 watts hora. O consumo mensal aqui em casa está girando em torno de 20 a 30 reais com 3 bombas funcionando aqui dentro do sistema. Em torno desse valor que está girando. O Kingo ele é meio chatinho de reprodução. Como é o nome? Kingo. Kingo. Ele é uma derivação da carpa. E tamanho, que tamanho fica? Só assim? Ele chega até em torno de 25. Ah, é? Tem relato de 30 centímetros, mas é 25 centímetros no máximo. Aham. A carpa koi, que é essa outra raça de peixe, já chega a passar os seus 50 centímetros. Que é aquelas do shopping, tudo, que é É, do shopping. grande. Aqui tem o quê? Que é o mesmo que ali? Não. Não, o King é uma derivação desse tipo de carpa. Ah, esse Ele é uma uma- carpa. Essa que fica do tamanho do shopping? Isso, esses daqui, o que acontece? Mas- O King ele é um peixe que foi feito mutação genética, ele não existe na natureza. Ele foi uma derivação da carpa. E assim, aqui eles chegam nesse tanque, eles não chegam a esse tamanho.
Se vo- Pelo tanque ser menor, assim. Eu já ouvi falar disso, que tem essa relação de que o peixe Sim. não... O que demanda com a criação de peixe? Você tem hormônios na água. Se você tem uma quantidade de peixe muito grande, o que acontece? Cada um deles solta um pouco desse hormônio na água. E com o tempo, esse hormônio ele vai inibindo o crescimento dos coleguinhas que está em volta. É que nem na natureza. Eles fazem como se fosse uma disputa para quem cresce mais. E quanto que você põe de ração? Aqui você põe uma vez por dia? Como é que é? Eu alimento 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. Duas E vezes. aqui não vai muito. Não, vai pouco. E vai meio pelo peso dos peixes, né? É. Então, as cartinhas aí tá com 50 gramas no máximo. Então vai 3% da. Dá um punhadinho pequenininho na mão assim, você joga aí. É 3% da biomassa de cada peixe. Ou Isso, não? 3% da biomassa você calcula geral. Se você tem 10 kg de peixe dentro do sistema, você tem que dar 3%, 300 gramas no dia. É isso, né? Sim. Não foi besteira. É, não? Não. Não é porque Corrija vai se pra estiver cada errado, um, né? Lucas. Não, vai pra cá. Eu vi a fórmula também. Esses tanques você limpa também, né? Não só o vegetariano. Os tanques não. Não? Os tanques não é